paz do Senhor Jesus, meus irmãos, boa noite. Vamos mais uma vez cultuar ao Senhor nesse tempo de crise, nesse tempo de pandemia. Estamos aproveitando a ferramenta que nós temos, que é a internet. Então que você possa cultuar ao Senhor aí onde você está nesse momento. E que Deus seja entronizado e louvado mais uma vez. Deus abençoe. Os irmãos na paz do Senhor. Hoje eu vim aqui mais uma vez trazer uma palavra de abertura. Eu espero que os irmãos aprendam, guardem ela e que ela possa ser transmitida para várias pessoas, para que as pessoas aprendam mais também sobre a palavra de Deus. Nesse momento eu peço que vocês abram as suas Bíblias no Salmos 30 e após abrir a Bíblia, acorde sua cabeça e converse com o Senhor. E vamos orar. Senhor, eu te agradeço porque o Senhor nos permitiu mais uma vez estarmos reunidos, Senhor, em nossas casas para te adorar. Eu te agradeço porque o Senhor nos permitiu mais uma vez estarmos aqui, Senhor, diante da tua presença, para te entregar louvores, te entregar adoração, Senhor. Eu peço que nesse momento nós possamos estar concentrados, mas não só da boca para fora, Senhor, do coração e da mente, que nossos pensamentos estejam ligados com os teus nesse momento e que nós estejamos determinados a aprender, Senhor, e sair cheios de ti. Que nós possamos nesse momento estar entregando o nosso melhor, que nós possamos estar nesse momento te adorando verdadeiramente, meu Deus, como se estivesse no templo. Eu te agradeço pelo nosso dia de vida, te agradeço por tudo que o Senhor nos permitiu viver. Te peço perdão, meu Deus, porque nós somos pecadores, nós necessitamos da tua misericórdia e da tua graça diariamente, porque o que seria de nós sem o Senhor? Eu te agradeço também, meu Deus, pela vida de cada irmão que se dispõe a participar, cada irmão que se dispõe a fazer um vídeo, Senhor, mesmo que seja simples, é feito de coração e é feito com a tua direção, meu Deus. Que nós possamos, meu Deus, aprender com essa quarentena que o Senhor está nos fazendo viver mais e entender o que o Senhor tem para a nossa vida, porque é um momento que estamos a sós com nossas famílias e a maioria do tempo com Deus, porque nós precisamos nesse momento conversar mais com o Senhor, nos aproximarmos de Ti, meu Pai. Que nesse momento nós possamos estar ajoelhados diante de Ti, não fisicamente, mas espiritualmente, meu Deus. Que nós possamos estar prostrados diante de Ti todo dia. Que o Senhor seja a nossa luz, o nosso guia. Que o Senhor seja a nossa vida diariamente. Porque o que seria de nós sem o Senhor? Obrigada, meu Deus. E que nesse momento nós possamos aprender a Tua palavra. E que eu possa transmiti-la, Senhor, aqui, essa abertura, de acordo com a Tua vontade, não com o que eu quero falar, mas com as Tuas palavras, e que os irmãos possam guardar elas nos corações. Em nome de Jesus, amém. Eu vou ler aqui com os irmãos, eu vou ler o verso 5. Porque a sua ira dura só um momento, mas o seu favor dura a vida inteira. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Irmãos, esse versículo, ele diz assim, que a ira de Deus dura um momento, mas que o seu favor dura o tempo todo, a nossa vida inteira. E o choro pode durar uma noite, a sua aflição pode durar uma noite, mas o sorriso e a alegria vem pela manhã. E o que eu aprendo e quero passar para os irmãos é que, assim, independente de qualquer coisa que esteja acontecendo na nossa vida, o Senhor está sobre nós. O seu favor está sobre nós. Mesmo nós não merecendo o favor de Deus, Ele está sobre nós. E que nós podemos passar por qualquer coisa, qualquer luta, qualquer aflição,
que mesmo que para nós, humanos, possa ser enorme, que ai meu Deus, eu não sou capaz de passar por isso, você é. Porque tudo que nós vivemos, toda luta que passamos é uma aprendizagem e é o que tem que acontecer porque Deus traçou os nossos caminhos aqui na Terra. E eu creio que todos nós temos um propósito que Deus nos enviou, para o qual Deus nos enviou para cá. Seja do mais simples ao mais importante. Não tem medida. Qualquer coisa que Deus te fez fazer é importante, porque Ele te deu a autoridade. E o que eu queria trazer para os irmãos aqui, voltando ao contexto, é que assim, independente que você ache que a sua aflição, a sua luta é grande, Deus é maior. E Ele é capaz de tudo. A gente não pode imaginar. A gente pode chegar a menor coisa, que é um milagre. Mas Deus pode fazer coisas maiores. Não que o milagre é pequeno, o milagre é enorme hoje em dia, que muitas pessoas procuram, mas ninguém fala, eu quero, eu consigo, eu preciso de Deus, porque com a direção dele eu posso. Então, independente, Deus é maior que tudo e Ele proverá um sorriso pela manhã para você na sua vida. E o que eu quero concluir com os irmãos é muito simples. É que Deus é maior que tudo. Ele pode tudo. Ele é tudo. E Ele tudo vai fazer para a nossa vida. Basta você ter fé, confiar que Deus é capaz e Ele proverá. Capaz não, Deus proverá na sua vida, irmão. Isso eu falo com certeza porque eu creio que o Senhor nos sustenta diariamente. Porque o que seria? Nós não iríamos acordar se o Senhor não soprasse o fôlego de vida todo dia sobre nós. Nós não iríamos existir se o Senhor não tivesse feito tudo. O que seria da gente? Então eu espero que os irmãos guardem essa palavra, que vocês aprendam com ela e que transmitam ela para quem precisa ouvir e você sabe. E que os irmãos se lembrem que, se esse dia tá difícil, terá um novo dia amanhã. Amanhã é um novo dia, amanhã você vai conseguir, amanhã pode mudar. De um dia para o outro sua vida pode se transformar. Um dia você pode estar triste, mas no outro aquela aflição pode ter acabado e a tua vitória chegou. Porque eu tenho a certeza que isso é verdade, irmãos. Que independente da aflição, Deus já nos deu a vitória. Porque o Senhor nos fez para sermos vitoriosos. Nós vamos passar por essa luta do coronavírus, mas quando o corona acabar, vamos sair daqui vitoriosos, clamando mais do Senhor e dizendo que Ele nos ajudou, Ele curou, Ele pode tudo. Adore Ele nesse momento com o seu melhor louvor, com a sua melhor adoração. E se concentre na pregação e busque mais conhecimento espiritual. Porque essa terra é passageira. E quem pode fazer a sua salvação é você. Busque. Graça e paz, irmãos. Deus seja conosco, nos abençoe no nome de Jesus. Que você possa adorar junto de toda a igreja, de toda a congregação. Esse louvor fala de soberania de Deus, que Ele executa, Ele faz, Ele é aquele que determina todas as coisas. E acontecendo ou não, tudo está no controle de Deus. É Ele quem governa, quem comanda todo o universo. Amém? Cante comigo esse louvor em nome de Jesus. Aprendi a te adorar pelo que é.
doença vier, Ele é Deus, segurado eu vou. Ele é Deus, se tudo der certo. Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Ele veio, sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu vou, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não quiser, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se deixar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu vou, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Aleluia. Glória a Deus. Quero que você entenda algo. O nosso Jesus Cristo, ele diz lá em João capítulo 15: não vos tenho chamado mais de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas vos tenho chamado de amigos. Então, ser amigo de Cristo é ter revelações tremendas do céu. Ser amigo de Cristo é ter companhia eterna. Ser amigo de Cristo e que Ele seja o nosso companheiro a cada instante de nossas vidas. Amém? Amém. Cante conosco, louve ao Senhor conosco esse hino, em nome de Jesus. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Caminhar seguro
uma das suas cartas, ele diz o seguinte, que nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Essa palavra mais que vencedores no grego significa absolutamente vencedores. Então, em Cristo, nos méritos dele, no que ele realizou, no seu amor, nós podemos vencer. Cante conosco em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Fico tranquilo, sei que nada e ninguém pode me separar do teu amor. Para ti, ó Rei meu, não há impossível. Saber que estás comigo me faz andar sobre a tempestade e assim venço a fúria do inimigo. Jesus, em tua fidelidade eu me abrigo e debaixo de tuas asas fico tranquilo. Sei que nada e ninguém pode me separar do teu amor. Para ti, ó Rei meu, não há impossível. Saber que estás comigo me faz andar sobre a tempestade e assim venço a fúria do inimigo. Muito mais vencedor, muito mais que uma vitória. A minha porção em ti é ser filho, muito mais que vencedor, muito mais que uma vitória. A minha porção em ti é ser filho. Grande provisão, Abba Pai, aleluia. Sou mais, muito mais que vencedor, Abba Pai, aleluia. Na tua mesa grande provisão, Abba Pai, aleluia. Sou mais, muito mais que vencedor, Abba Pai, aleluia. Na tua mesa grande provisão, Abba Pai, aleluia. Sou mais, muito mais que vencedor. Sou mais, muito mais que vencedor. Sou mais, muito mais que vencedor. Outra frase do grande peregrino da fé, o apóstolo Paulo, é: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E que nós verdadeiramente possamos estar em Cristo, que Ele viva em nós e revele a sua glória por meio das nossas vidas. Amém? Amém. Glória a Deus. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu.
nós e sejamos grandes exemplos nessa terra, manifestando a tua glória, manifestando a tua presença, assim como Moisés, com os rostos descobertos, Senhor, e o brilho do teu Santo Espírito sendo refletido em nós. Cristo vive em mim, aleluia. Cristo vive em mim, aleluia. Cristo vive em mim, aleluia. Agora vivo, não mais eu. Aleluia, Jesus. Aleluia, glória ao Senhor. Amém. Dois homens trazem uma oferta ao Senhor. Um do fruto da terra, outro das primícias de seu rebanho. Deus aceita um e rejeita o outro. Mas por quê? Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. A palavra nos diz claramente que a oferta que Abel trouxe eram as primícias de seu rebanho. Mas não diz que Caim trouxe as primícias de sua colheita. Diz simplesmente, passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Caim cultivou a terra e com o tempo juntou o suficiente para trazer uma oferta. Era uma oferta nos termos de Caim. Deus aceitou a oferta de Abel porque foram as primeiras crias de seu rebanho. A oferta de Caim foi rejeitada porque não eram as primeiras colheitas. Dar a Deus as primícias requer fé. Quando nasce o primeiro cordeiro de um rebanho, não é possível saber quantos mais cordeiros aquele rebanho irá produzir. Mas Abel deu a primeira cria de seu rebanho por fé, enquanto Caim primeiro se certificou que teria o suficiente antes de ofertar a Deus. Muitos de nós tratam a Deus da mesma maneira que Caim. Nos certificamos que temos dinheiro suficiente para depois ver se existe alguma sobra para dar a Deus. Quando ofertamos das sobras, Deus não pode aceitar nossa oferta, porque não são nossas primícias. Outras histórias enfatizam essa verdade. Quando da queda de Jericó, o Senhor deu instruções muito claras que os israelitas não deveriam reter nenhum dos despojos da guerra. Tudo aquilo era dele, declarou o Senhor. Jericó pertencia ao Senhor porque era a primeira cidade conquistada na terra prometida. Era a primícia. Deus reteve sua bênção de Israel porque o homem tomou dos despojos da guerra para ele. As primícias pertencem a Deus, somente a Deus. Existia muito mais em jogo do que dinheiro quando Abraão ofereceu seu primeiro filho, Isaque. Quando Deus pediu Isaque, Abraão não esperou ter outros 10 filhos antes de ofertar. Abraão deu o primeiro quando Isaque ainda era o único que tinha. Abraão tinha apenas as promessas de mais filhos. Foi preciso fé para Abraão oferecer Isaque. Fé que Deus honrou e abençoou. E Deus fez o mesmo por nós. Ele deu suas primícias na forma de seu filho, seu primeiro e único filho, que foi dado a nós enquanto éramos ainda pecadores. Deus nos deu Jesus em fé de que um dia talvez nós dessemos nossa vida a Ele. O presente de seu filho veio antes mesmo da bênção do arrependimento e da salvação. Devemos dar nossas primícias da mesma maneira. Antes mesmo de ver as bênçãos de Deus, nós damos em fé. Dar as primícias de seus recursos diz o seguinte: Senhor, eu reconheço que o Senhor vem em primeiro lugar. Eu te coloco em primeiro lugar na minha vida, e eu confio que o Senhor cuidará de mim. Não está muito acostumado aí? Eu louvo a Deus pela sua vida, por tudo que Deus já tem feito. Eu quero dizer que é um privilégio, mais uma vez, nós estarmos aqui. Você que está aí, ouvindo, participando, na verdade nossos irmãos, eles não ouvem apenas, né? Eles participam, e é importante que você participe mesmo. Esteja conosco nesse tempo, essa força que vem aí, ela nos ajuda demais, nos fortalece demais, à medida que a gente vai servindo a Deus aqui na igreja
meio que sozinho, mas junto com vocês. Amém? Glórias a Deus. Eu quero que você, por gentileza, abra a palavra de Deus. Você, com certeza, tem uma maneira de chegar até a Bíblia. E abrir no Salmo de número 112. É um salmo lindo, um dos grandes salmos que nós temos na Bíblia, e eu penso que ele vai trazer algumas coisas para nós nesse tempo rápido que temos aqui. Salmo 112, vou fazer a leitura, se você puder acompanhar aí. Como é feliz o homem que teme ao Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. Seus descendentes serão poderosos na terra. Serão uma geração abençoada de homens íntegros. Grande riqueza há em sua casa, e a sua justiça dura para sempre. A luz raia nas trevas para o íntegro, para quem é misericordioso, compassivo e justo. Feliz é o homem que empresta com generosidade e que com honestidade conduz os seus negócios. O justo jamais será abalado, para sempre se lembrarão dele. Não temerá más notícias. Seu coração está firme, confiante no Senhor. No final, verá a derrota dos seus adversários. Reparte generosamente com os pobres. A sua justiça dura para sempre. Seu poder será exaltado em honra. O ímpio o vê, fica irado, range os dentes e definha. O desejo dos ímpios se frustrará. Amém? Queridos, esse salmo, o primeiro versículo, ele tem uma afirmação, e é interessante que à medida que se vive o primeiro versículo, todos os outros aspectos, ou melhor, todas as outras dimensões desse salmo, elas são aplicadas à vida daquele que atenta à palavra do Senhor. E o salmista, ele diz que o homem que teme ao Senhor e tem grande prazer nos seus mandamentos, ele é feliz. Ele é bem-aventurado. O salmista fala de bênção e diz que as bênçãos discorrem na vida deste homem que serve ao Senhor, que teme ao Senhor e que tem prazer nos seus mandamentos. E aí eu quero rapidamente aqui destacar algumas dimensões da vida na qual este homem que serve ao Senhor e teme, ao Senhor e tem grande prazer nos seus mandamentos, quais áreas da vida ele é abençoado. Primeira área da vida dele é na área da família. Versículo 2 diz que os seus descendentes, na área da família e dos seus descendentes. A Bíblia diz que os seus descendentes serão poderosos na terra e será uma geração abençoada de homens íntegros. Primeira dimensão da vida do homem que serve ao Senhor é na área da família e dos seus descendentes. Ou seja, aquele que teme ao Senhor e tem grande prazer nos mandamentos, os seus filhos, a sua família, será uma geração abençoada e de homens íntegros. Segunda dimensão é na questão do bem-estar, na questão da casa. Está lá no versículo 3. Grande riqueza há em sua casa, e a sua justiça dura para sempre. É interessante que a Bíblia, ela redefine riqueza, né? A riqueza, aos olhos de Deus, é diferente dos olhos dos homens. Mas é porque Deus não está preocupado com o bem da pessoa, está preocupado com a pessoa. A Bíblia, ela primeiro quer ganhar o seu coração, porque sabe que ganhar o seu coração, as suas coisas virão em decorrência disso. Então o texto diz que o homem que é feliz, o homem que teme ao Senhor e tem grande prazer nos seus mandamentos, há riqueza em sua casa e a sua justiça dura para sempre. É interessante que o texto fala de riqueza, mas também fala de justiça. Porque o conceito de riqueza, para Deus, o rico, ele é justo.
ao olhar de Deus, né? O rico não é egoísta. A riqueza para Deus é para abençoar outros. Terceira dimensão, no versículo 4. Aquele que teme ao Senhor e tem grande prazer nos seus mandamentos, ele é referência no ambiente onde ele chega. O versículo 4 diz que a luz raia nas trevas para o íntegro. Ou seja, se tem trevas, aquele que teme ao Senhor, ele chegou a luz. A luz raia nas trevas para quem é íntegro, misericordioso, compassivo e justo. A palavra de Deus cita pela segunda vez aí a palavra justiça. Então, a luz raia nas trevas, ou seja, aquele que serve ao Senhor, onde ele chega, a luz chegou. Ele é referência, ele é modelo, ele é exemplo. Outra dimensão interessante, versículo 5 e versículo 9. Ele é generoso. O Salmo diz que feliz é o homem que empresta com generosidade e que com honestidade conduz os seus negócios. O versículo 9 diz que ele reparte generosamente com os pobres e a sua justiça para sempre, dura para sempre. É interessante que a palavra de Deus sempre vincula o ter com o dar, porque o conceito bíblico de bênção, de abençoado, é aquele que pode servir. A palavra de Deus diz que é mais bem-aventurado aquele que dá do que aquele que recebe, né? Então, dar para Deus, servir a Deus, faz parte da riqueza. Então, na área da generosidade, aquele que dá. E às vezes nós não somos assim, né? Esses dias recebi uma mensagenzinha no WhatsApp, acho que deve ter chegado para todo mundo. E a história era interessante, porque disse que um chinês era muito rico. Né? Os meninos devem ter visto, você aí do outro lado também deve ter visto. Diz que o rapaz era muito rico e avarento. Rico e avarento. E aí ele morreu. Ele morreu e a esposa casou com o motorista dele. A esposa casou com o motorista. E aí o motorista, a história final, diz que o motorista falou: eu não sabia que eu trabalhei a vida inteira para mim mesmo. Trabalhei a vida inteira para mim mesmo. Porque ele herdou toda a herança do homem que morreu, porque ele casou com a esposa que era rica. Quer dizer, o homem trabalhou a vida inteira, mas era avarento. Aí ele casou com a viúva e ficou rico. Ele falou: trabalhei a vida inteira, era um motorista, e eu sabia que eu estava trabalhando para mim mesmo. Então, riqueza na Bíblia, né, é o homem que é generoso, aquele que dá. Então, o versículo 5, versículo 9, ele trata da dimensão da generosidade. O homem que teme ao Senhor e tem grande prazer nos seus mandamentos, ele é generoso. Outro princípio, está no versículo 6. O justo jamais será abalado. Para sempre se lembrarão dele. O justo, irmãos, constrói um legado na vida. A Bíblia diz que aquele que anda com o Senhor, ele não só vive, mas ele é referência de vida. E quando ele morre, a história dele é contada. O texto está dizendo. Ele não é abalado e para sempre se lembrarão dele. É interessante que a Bíblia mostra que mais importante do que deixar herança é deixar um legado. Porque herança tem até briga na hora que o morto vai embora. Mas o legado, ele vira marca na vida das pessoas. E a Bíblia diz que aquele que teme ao Senhor e que tem grande prazer nos seus mandamentos, ele é lembrado depois da morte. O que vão falar da gente depois quando a gente morrer, hein? O que vão falar de nós? A Bíblia diz que o justo é lembrado. A sua memória é lembrada. A memória do justo. Então, ele constrói uma vida, mas uma vida de marcas, que quando ele vai embora, ele deixa uma marca na vida das pessoas. Ele é lembrado. Ele constrói um legado. A história dele é contada. Para que sirva de exemplo a outros, diz o texto. E o versículo 7 e 8, talvez esse daqui é um dos exemplos bastante interessantes para esse momento que nós vivemos. O texto diz que ele não temerá más notícias e o seu coração
está firme e confiante no Senhor. O seu coração está seguro e nada temerá. O que o salmista está dizendo? Aquele que teme ao Senhor, aquele que tem grande prazer nos seus mandamentos, ele não teme as más notícias. É interessante que o texto não está dizendo que não terá as más notícias. O texto está dizendo que existem as más notícias, mas ele não teme. E a palavra aqui é que ele tem um coração firme. Amados, nós que servimos a Deus temos que ter um coração firme. O texto está dizendo aqui, tem o seu coração firme, confiante no Senhor. O seu coração está seguro e nada temerá. Queridos, nós vivemos um tempo aí que o povo está... Se tem uma coisa que não está firme hoje é o coração das pessoas. As pessoas estão com seus corações sofridos. Mas a Bíblia diz que quem anda com o Senhor vive no meio das más notícias, mas o coração está firme. Nós temos exemplos na Bíblia de homens com coração firme. Você quer ver um exemplo? Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses 3 homens receberam uma má notícia. Vão ser jogados na fornalha de fogo. Daniel capítulo 3. Vão ser jogados na fornalha de fogo e vão morrer. Eles falaram, rei, o meu Deus pode livrar. Se o meu Deus livrar, amém. E se o meu Deus não livrar, amém também. A fala deles falou assim, mas nós não vamos nos inclinar aos deuses. Nós não vamos nos inclinar aos deuses. Por quê? Porque o coração está firmado no Senhor. Sabe por quê, irmãos? Porque a nossa fé não está firmada no que Deus pode fazer. Tem até uma música que nós cantamos assim. A nossa fé tem que estar firmada no que Deus é. E a Bíblia diz que o nosso Deus é bom. A Bíblia diz que os pensamentos, lá em Jeremias capítulo 28, diz que os pensamentos de Deus a nosso favor são pensamentos de paz, são bons pensamentos. Então meu coração está firme no Senhor, ainda que eu vá ao extremo. Essa foi a fala do Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles falaram, ainda que eu tenha que morrer, o meu coração está firme no Senhor. Ele diz que ele não teme as más notícias. Cada dia a gente recebe uma notícia diferente, muitas vezes até pior, irmãos. Nós ficamos tristes? Ficamos. Você quer ver um outro homem que sofreu com tantas más notícias? Jó, capítulo 1, a partir do verso 20. Jó recebeu tantas más notícias. Mas a Bíblia diz que ele rasgou as suas vestes, rapou a cabeça, ajoelhou em terra e falou, Senhor. E a Bíblia diz que ele adorou ao Senhor. E a fala de Jó marcou gerações. Porque ele disse, nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. Bendito é o nome do Senhor. Amados, o evangelho bíblico ele não é evangelho triunfalista. O evangelho bíblico, eu já disse tantas vezes aqui, o evangelho não é promessa de solução de problemas. O evangelho é promessa de companhia. A minha fala para você hoje aqui, irmãos, é que Deus está conosco. Aí você fala, pastor, mas e eu? Deus está com você, querido. E se chegar no limite? E se ele quiser me levar? Vai levar. E eu tenho certeza que se ele levar, vai ser bênção. Porque a Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. É lógico que nós sofremos. É lógico que quando vivemos os reveses, o nosso corpo sente. Foi o que aconteceu com Jó. Ele rapou a cabeça, né? Rasgou o manto, mas ele rendeu-se ao Senhor, porque ele sabia que o cuidado do Senhor era melhor, irmãos. Então, o salmista diz aqui, aquele que teme ao Senhor e tem grande prazer nos seus mandamentos, ele não teme as más notícias e o coração está firme, o coração está seguro. A nossa fala aqui hoje, irmãos, segure. A Bíblia, quando fala de coração, ela está falando do centro da vida. Não se desequilibre. Confie no Senhor. O Senhor não perdeu o controle das coisas. O Senhor ainda é o timoneiro do navio. O Senhor ainda está à frente. Ele é o nosso guia. Essa é a palavra.
E a parte B desse verso diz que o homem que teme ao Senhor, ele é vencedor. O versículo 8 diz que no final, ele verá a derrota dos seus adversários. O seu poder, no versículo 9, será exaltado em honra. Ele diz que o ímpio vê e fica irado, range os dentes e se definha, mas o desejo do mal se frustra. Queridos, que nós tenhamos, nesse tempo, essa firmeza, essa certeza. O salmista, em todas as dimensões da nossa vida, ele faz uma proposta. Que nós tememos ao Senhor e guardemos os nossos mandamentos, os seus mandamentos. Queridos, guardar os mandamentos do Senhor é evitar dano a nós mesmos. Quando nós guardamos a palavra do Senhor, nós estamos cuidando da gente, cuidando de nós mesmos. Esse é o princípio da palavra de Deus. O homem que teme e o homem que guarda, ele é feliz. Que Deus abençoe a sua vida. Que a gente possa, nesse tempo, entender e fazer a leitura correta desse tempo. Mas não perder a direção de uma coisa: o coração firmado no Senhor. As más notícias estão aí. Os jornais, os problemas estão à nossa volta. Mas o nosso coração está firme e seguro no Senhor. Eu quero fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, obrigado, Jesus, por esse tempo. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque toda vez que nós vamos a ela, nós sentimos firmeza, segurança. Nós temos norte para a nossa vida, Pai. Ó Deus, eu quero abençoar os nossos irmãos aqui da nossa casa, da nossa igreja. Ó Deus, eu quero abençoar as famílias da igreja. Ó Deus, diante das notícias, diante de tantas notícias, muitas vezes abaladoras, avassaladoras, de males. Ó Deus, que muitas vezes quer tirar o nosso equilíbrio. Ó Deus, a minha oração, ó Deus, é que os nossos irmãos tenham o seu coração firmado, firmado na verdade, firmado no Senhor que cuida, firmado no Senhor que não perdeu o controle das coisas, firmado no Senhor que não está em pânico. O nosso Deus não está em pânico, por isso nós estamos aqui, firmados nele. A nossa confiança é nele. Ó Deus, obrigado, Pai, pelo privilégio de olhar para a Tua palavra. Obrigado de aprender com a Tua palavra e de viver de acordo com a Tua palavra, Pai. Ó Deus, que os Teus filhos, se porventura alguma família, algum dos nossos irmãos que estão, ó Deus, tristes, muitas vezes sofrendo com um ente querido porque está submetido a este mal, ou outro que seja, Pai. Ó Deus, nesta hora, fortalece o coração, dê equilíbrio. Ó Deus, dê tranquilidade, dê sabedoria, que o bálsamo do Espírito Santo chegue até este coração, Pai, de forma, ó Deus, que os nossos irmãos, que esta pessoa, esta família, este lar, seja edificado no poder da Tua palavra. Que Deus, que a verdade da Tua palavra, ó Deus, faça valer, ó Deus, nesse tempo, e eu sei que é verdade, Pai. Ó Deus, eu abençoo cada família, cada lar, cada pai, cada mãe, cada filho, com a bênção, ó Deus, da prosperidade, da abundância, e que as verdades, Senhor, que estão inseridas nesse texto e de tantos outros, possam ser vividas na vida dos nossos irmãos. Ó Pai, eu oro no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, querido, em nome de Jesus. Amém. Perto quero estar, junto aos Teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar,
mas ainda é pouco eu sei, ó Deus, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, Senhor, junto aos teus pés, pois prazer maior não há, maior não há, que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, quero te ofertar. Mas ainda é pouco eu sei, mas ainda é pouco eu sei. Se comparado ao que ganhei, sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, eu te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, somente a ti, Jesus. Graças a Deus, irmãos, que mais uma vez nós cultuamos ao Senhor, nós louvamos, oramos, ouvimos a sua palavra, e que o amor de Deus esteja no seu coração, que você não perca o foco, que você não perca aí a sua fé, mas que você esteja se fortalecendo no Senhor. E que o grande amor de Deus, a comunhão e as consolações do Santo Espírito e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, desde agora e para todo sempre. Amém. Até o próximo culto, querendo Deus.